Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Segunda Reis 4, a partir do versículo de número 1, nós vamos ler. Esse texto falou comigo na última semana, enquanto eu estava lendo no meu devocional, estava lendo esse texto, e algumas coisas saltaram aos meus olhos, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, algumas direções que Deus tem para a nossa vida. Segunda Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse aos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que lhe sobrar. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, nós estamos na sua presença mais uma vez nessa manhã, Senhor, nessa casa que o Senhor preparou para um encontro da sua igreja. Obrigado, Pai, pela presença do teu Espírito em cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo corpo e pela unidade da tua igreja. A nossa oração nessa manhã, Pai, é para que o Senhor fale conosco, que nós possamos receber uma porção reveladora da tua mensagem, que essa mensagem possa ser aplicável nos nossos dias, nos momentos de dificuldade, Senhor, que nós possamos nos lembrar que existe um Deus que olha por nós. Fica conosco, Senhor, fala conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Gente, o texto que nós acabamos de ler é uma história de uma mulher que acaba ficando viúva, e essa mulher, uma vez viúva, quando seu marido parte dessa terra, ele deixa algumas dívidas para ela. E hoje em dia as mulheres são muito autônomas, muitas mulheres trabalham fora, têm o seu próprio dinheiro, seus próprios recursos, mas naquela época a verdade é que a maioria das mulheres ficava em casa, cuidando do lar, cuidando da casa. Os trabalhos eram braçais, eram trabalhos na roça, eram trabalhos de plantações, de construção de casas, e as mulheres acabavam ficando em casa e não tendo a sua renda, não tendo os seus recursos. Então, quando naquela época os maridos partiam dessa terra, as mulheres ficavam de verdade sem ter o que fazer. Por isso que Paulo, quando escreve algumas igrejas, ele diz: olha, cuidem das viúvas, cuidem dos necessitados, cuidem dessas mulheres que já não têm mais marido, porque os maridos eram os mantenedores da casa, e uma vez que eles partiram dessa terra, então a mulher geralmente fica com os filhos, com a dívida e sem dinheiro. E então essa mulher estava nesse estado, ela estava desse jeito, ela estava dessa forma. E muito pior do que só não ter dinheiro é ter contas para pagar e não ter dinheiro. E então alguns homens vêm e tentam levar os seus filhos como escravo, e provavelmente tudo que essa mulher tinha eram os seus filhos. E então ela se lembra do profeta, que o seu marido trabalhava com esse profeta, estava com esse profeta, e ela se lembra desse profeta e ela vai diante do profeta. Enquanto eu lia esse texto, algo chamou muito a minha atenção, que são as coisas inesperadas que acontecem na nossa vida. Todos nós, eu, você, todos nós, já passamos por algo inesperado. Aconteceu algo que nós não estávamos esperando, aconteceu algo que nós não estávamos preparados. Um grande exemplo é a pandemia. Muitos empresários, muitas pessoas que tinham negócios, muitos colaboradores de empresas, muitas pessoas foram surpreendidas, todas as pessoas foram surpreendidas, de repente fecha tudo, vai todo mundo para casa. E essas coisas são coisas que nos pegam de surpresa.
Perder, por exemplo, um ente querido, um amigo próximo, um familiar, algo que nos pega de surpresa. E a vida, na grande maioria das vezes, gente, nós somos pegos de surpresa. Nós somos pegos de surpresa pelas coisas que acontecem na vida. Nós saímos de casa para cumprir um objetivo, para cumprir um propósito, mas às vezes nós somos pegos de surpresa. Nós estávamos vindo para a igreja e eu fui pego de surpresa por uma obra que está acontecendo aqui. Alguém passou por ali? Tive que mudar de rota. Para onde é que eu vou? Meu Deus, eu moro em Itajaí faz 1000 anos e agora para onde é que eu vou? Eu sempre fiz esse caminho. É ou não é verdade? Pego de surpresa. Não esperava que aquilo acontecesse. A vida é assim, nós somos pegos de surpresa. De uma hora para outra, de repente nós precisamos mudar de rota. De uma hora para outra, de repente nós precisamos mudar o caminho, nós precisamos mudar a estratégia. E a vida é assim. E o título dessa mensagem, eu quero que você guarde esse tema na sua cabeça, esse tema no seu coração, é: o que fazer quando não tem o que fazer? Tem muitas vezes na nossa vida, gente, que nós não temos o que fazer. Mas até mesmo quando não se tem o que fazer, existe algo a ser feito. É um pouco contraditório, mas essa é a grande verdade da vida. Nós somos pegos de surpresa em muitas áreas da nossa vida. E muitas vezes nós nos pegamos sem ter o que fazer. Mas mesmo quando não tem o que você fazer, existe alguém que pode fazer por você. Existe alguém que pode vencer as suas guerras, que pode lutar as suas batalhas. O que fazer quando não tem o que fazer? Nós vamos aprender isso hoje, nessa manhã, com esse texto de uma mulher corajosa, de uma mulher ousada, de uma mulher que não se entregou mesmo não tendo o que fazer. Ela procurou alguém que poderia lhe ajudar. Ela procurou alguém que poderia talvez salvar a história da geração dela, a história da família dela. Na vida, quando nós somos pegos de surpresa, muitas vezes nós não temos a quem recorrer, nós não temos uma saída. Alguém já se viu sem saída? Entrou em um lugar e, poxa, para onde eu vou agora? O que eu faço agora? Essa era a minha última cartada, essa era a minha última oportunidade, esse era o último dinheiro que eu tinha para investir, essa era a minha última chance de investir, essa era a minha última chance de tentar de novo, e agora eu não tenho mais saída, eu não tenho mais o que fazer, não existe mais para onde ir, para a direita não dá mais, para a esquerda não dá mais, para frente, para trás, e agora o que eu faço? Quando nós nos vemos sem saída, nós nos desesperamos e nós damos um jeito e nós tentamos de qualquer forma para nós conseguirmos sair de um lugar que muitas vezes nós entramos e nós nos colocamos. Quando nós nos vemos em um lugar sem saída, em um espaço confinado onde nós não temos mais para onde ir, gente, nós precisamos nos lembrar de um texto que está lá em Salmos, que eu gosto muito: elevar os nossos olhos para o monte, de onde vem o nosso socorro. Tem momento na nossa vida, gente, que o único lugar que nós teremos para olhar é para o céu, é para cima e dizer: Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Eu sei que não era para eu ir, eu sei que não era para eu fazer, eu sei que não era para eu ter tentado de novo, eu sei que não era, mas Senhor, eu fiz, me ajuda. Já viu uma criança desesperada quando sobe em um lugar muito alto e ela não consegue descer? Já viu uma criança assim, não? Ela fica desesperada, ela fica enlouquecida, ela começa a chorar, ela começa a gritar, e aí geralmente a mãe olha para ela e fala assim: eu não disse que não era para tu subir? Mas a mãe deixa ela lá e vai embora? Não, a mãe, o pai pega no colo e coloca no chão de novo, porque a criança desespera, ela pula. Se tu não tirar ela desse lugar, ela pula. E gente, muitas vezes nós somos assim. Nós chegamos em lugares altos demais, nós alçamos voos muito altos, nós vamos em lugares muito altos, mas sem Deus. E quando nós caímos na real, quando nós damos conta de onde nós estamos e nós olhamos para nós mesmos e, meu Deus, eu estou nesse lugar, a gente desespera. A gente fica sem chão, e agora o que eu faço? Isso não é desesperador? Já foi na praia e entrou muito fundo e não dava mais pé? Não é desesperador? Você toma uns 5 litros de água e você não consegue voltar, e você precisa de ajuda, você precisa de socorro, você precisa de alguém. Na vida, gente, é exatamente a mesma coisa. Nós nos colocamos em lugares, nós entramos em lugares às vezes que não tem o que fazer. Tudo que nós podemos fazer é olhar para o céu e dizer: Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de uma intervenção sua. E essa mulher chegou nesse estado, chegou nesse nível, chegou nesse lugar, onde ela precisava de uma intervenção divina. Ela precisava de um Deus que olhasse por ela, que socorresse ela. Afinal de contas, ela não tinha nada, só os seus 2 filhos, e tudo que ela tinha, alguém queria levar. Nós precisamos nos lembrar de uma coisa, gente: Deus precisa ser o nosso primeiro socorro. Deus precisa ser a nossa primeira ajuda.
Todos os dias nós somos surpreendidos por alguma coisa, nós precisamos resolver alguma coisa. Muitas vezes nós tentamos por nós mesmos, nós queremos fazer por nós mesmos. Deixa eu te falar uma coisa, coloca Jesus em primeiro lugar. Nós acabamos de cantar aqui que Jesus é o centro, mas a verdade é que de segunda a sexta nós somos o centro. As nossas opiniões são o centro, as nossas vontades são os centros, é o centro, aquilo que nós queremos é o centro. E Jesus fica para o domingo. E Jesus fica para quando eu chegar em casa e for orar. E Jesus fica para quando eu quiser ouvir uma música e me emocionar, e aí eu entro na presença de Deus e me emociono com Ele. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Jesus precisa estar no centro da nossa vida todos os dias, no centro das nossas escolhas todos os dias. A pergunta que eu te faço é: até quando nós vamos nos colocar em lugares sem saída sem Deus? Até quando nós vamos nos ver sem saída sem Deus? Até quando nós vamos estar em um lugar que não tem mais o que ser feito sem Deus? Nós estamos toda hora pedindo socorro, toda hora pedindo ajuda, toda hora vivendo no limite, toda hora vivendo como dá, toda hora. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, Jesus não cansa, mas um dia você vai cansar. Quantas vezes você precisar ser pego pela mão e Jesus te trazer de volta, Ele irá fazer. A pergunta que eu te faço é: até quando nós vamos aguentar ficar pedindo por socorro? Ficar pedindo por ajuda em buracos que nós mesmos cavamos e nós mesmos nos jogamos, em situações que nós mesmos entramos, em lugares difíceis que nós mesmos nos colocamos. Jesus é socorro, Jesus é ajuda, Jesus é tudo que nós precisamos, mas também tem a minha e a sua parte, sermos um pouco racionais. Seja racional, pense antes de falar, pense antes de agir, pense antes de fazer. Jesus, Ele estará disposto e disponível sempre que nós precisarmos, meu irmão. Mas não fica gastando ficha não. Não fica se colocando em lugares difíceis, não fica vivendo no limite, não fica vivendo como dá. Essa mulher, ela entendeu isso, ela disse: olha, eu não tenho mais o que fazer, eu vou procurar socorro, eu vou procurar ajuda. E então ela foi até o profeta, porque ela sabia que o profeta era a pessoa mais próxima de Deus que ela poderia conversar. O profeta era a pessoa mais próxima de Deus que ela poderia falar. Às vezes vem pessoas para mim e para você pedindo ajuda, pedindo socorro, e você fica assim: meu Deus, eu também estou passando pela mesma coisa. Eu ia te perguntar isso agora. As pessoas veem Jesus em nós, gente. As pessoas veem em você um ouvido para ouvir, as pessoas veem em você um coração para se abrir. Por isso que às vezes as pessoas vêm e abrem a vida para nós e contam um monte de coisa para nós, e a gente fica tipo assim: mas eu não sei como te ajudar. Sabe por quê? As pessoas veem em nós um socorro, as pessoas veem em nós uma ajuda. A luz que está em nós resplandece sobre as trevas. A luz que está em nós faz diferença. O sal que está em mim e em você faz diferença. Por isso que aonde você chegar, aonde você for, você é um formador de ambientes. O ambiente é de incredulidade, vai passar a ser um ambiente de fé. É um ambiente de cura, vai ser um ambiente de ainda mais cura. É um ambiente de tristeza, vai ser um ambiente de alegria. Porque nós, como sal e luz, somos formadores de ambiente. Muda o ambiente que você está quando você chega com a presença do Espírito Santo de Deus em você. Quando nós chegamos, gente, o ambiente muda, o lugar muda. Não é o Pedro, não é você, não é porque nós somos bonitinhos ou legais, é porque Jesus está agindo na nossa vida. Jesus ainda faz. Muitas vezes nós somos influenciados pelo ambiente, nós somos influenciados pelo meio que nós estamos vivendo, gente. Nós somos chamados para mudar a história dessa terra. Você é chamado para mudar a história da sua família, a história do seu trabalho, a história da sua empresa. Seja um formador de ambientes, seja um céu aqui na terra. Que as pessoas possam nos olhar e ver socorro. Pessoas às vezes estão necessitadas quanto, mas que podem ajudar, mas que podem fazer. Essa mulher então, ela vai diante do profeta e ela diz: olha, eu não tenho o que fazer. Meu marido morreu, deixou algumas dívidas para eu pagar, alguns homens querem levar os meus 2 filhos como escravo, o que eu faço? E agora, como que eu vou sair dessa? Olha só o que o profeta diz para ela, presta muita atenção nisso, meu irmão. O profeta diz assim, no versículo 2: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Sabe qual que é o nosso maior problema? Sabe qual que é nosso maior erro, o nosso maior defeito? Nós não valorizamos, às vezes, a única coisa que nós temos.
Nós não valorizamos, às vezes, a única coisa que nós temos. Aquela mulher diz: eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Às vezes você diz assim: eu não tenho nada, a não ser um sonho. Eu não tenho nada, a não ser um propósito. Eu não tenho nada, a não ser a minha vida. Eu não tenho nada, a não ser um emprego. Eu não tenho nada, a não ser alguém. Nós mesmos desprezamos aquilo que nós temos. Já parou para pensar no mundo que nós estamos vivendo, onde todo mundo quer ter mais do que o outro? Você pode até ter a mesma coisa do que eu tenho, mas tem um pouco mais. Você pode até ter o mesmo celular do que eu tenho, mas compra um celular melhor do que o meu. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: tem gente que quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que ela. Tem gente que quer te ver feliz, tem gente que quer te ver sorrindo, quer te ver com um carro bom, quer te ver com uma bolsa boa, um emprego bom, mas ganha mais do que ela para você ver. Nós desvalorizamos o que nós temos. Não desvalorize o que você tem, não. Olha para as tuas mãos, olha para a tua volta, olha para o teu ambiente, olha para o lugar que você tem. Nós já somos muito mais ricos do que muita gente que só tem dinheiro. Você tem uma família, você tem amigos, você tem um Deus, você tem uma igreja, tem alguém aí do teu lado, tem alguém na tua volta que pode te ajudar. Não desvalorize o que você tem. Às vezes nós desvalorizamos a chave do nosso milagre. Essa mulher disse: eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Foi a vasilha de azeite que ela desprezou, que mudou a vida dela. Moisés, você vai ser o libertador desse povo. Deus, mas eu não sei nem falar. Moisés, é só você que eu preciso. Você consegue entender isso? Noé, você vai construir uma arca para salvar a humanidade, para salvar o ser humano. Provavelmente quando Noé começou a construir aquela arca, nem chovendo estava. Parou para pensar que loucura? Um sol raiando, sol brilhando, calor. Noé construindo uma arca. E aí, Noé, o que vai dar? Bom, vai vir uma chuva aí. Bom, Noé, mas não tem uma nuvem no céu, mas vai vir. Sabe, não despreza, não joga fora, não abandona aquilo que Deus te deu. A única coisa que você tem talvez seja a chave para o seu milagre, seja a chave para mudar a tua vida. Mas eu não tenho nada. Você tem vida aí? Não. Assim, está vindo ar? Não. Deus pode mudar a tua vida, meu irmão. Você tem vida ainda existe vida aí. Deus pode fazer. Às vezes nós olhamos para o lado e não tem mais nada, mas ainda tem vida, ainda tem vontade, ainda tem fôlego, ainda tem saúde. Sabe, nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração, meu irmão. Por muito tempo na nossa vida nós desprezamos as pequenas coisas, mas é as pequenas coisas que Deus usa para mudar a história da humanidade. É sempre as pequenas coisas, as pequenas pessoas, os mais frágeis, os mais rejeitados, os que não são. Deus chama para os que são. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usa os que não são para ser. Se eu e você não somos nada, glória a Deus, porque Deus vai fazer alguma coisa. Guarda essa palavra no teu coração e não deixa ninguém roubar isso de você. A matéria-prima para Deus mudar a minha e a sua vida é nada. Gênesis: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Tudo o que Deus precisa é falar. Não existia nada, não tinha nada, era trevas, era nada, não existia nada. Deus disse: haja, e houve. Meu irmão, um dia, uma hora, o haja do Senhor chega, a palavra de Deus chega. A pergunta que eu te faço é: até quando nós vamos ficar desprezando as pequenas coisas que Deus nos deu? Uma vasilha de azeite que aquela mulher desprezou mudou a história dela, mudou a história da família dela, mudou a história dos filhos dela. Todo mundo provavelmente ficou falando sobre aquela mulher. Eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Para de desprezar as coisas que Deus te deu, as pequenas coisas que Deus colocou na sua mão. O que você tem na mão? Deixa Deus usar isso, deixa Deus fazer. Até quando nós vamos ficar tentando, e a gente nunca vai ter nada porque a gente é ingrato? Deixa Deus fazer. O que você tem na mão, deixa Deus fazer. O texto continua, e olha que incrível isso. Olha que demais isso aqui. O profeta depois diz para ela assim, ó:
Depois, entre na sua casa com seus filhos e feche a sua porta. Derrame aquele azeite em cada uma das vasilhas e vá separando as que você for enchendo. Olha só, olha que loucura. Por que o profeta diz para ela: entra na tua casa com os teus filhos e fecha a porta e vai derramando o azeite? Sabe por quê, meu irmão? Tem muita coisa que acontece na nossa vida que não é todo mundo que precisa ficar sabendo, não. Tem muita coisa na nossa vida que não é todo mundo que precisa ficar sabendo, não. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, fica em silêncio. Só faz o que Deus está falando. Só faz o que Deus está mandando. Aquela mulher saiu na vizinhança toda pedindo vasilha. Já parou para pensar como é que as fofoqueiras ficaram? Por que tanta vasilha assim? Imagina os potes de sorvete. Eu sei que você não ia dar essa Tupperware, você ia dar aquele pote de sorvete que está lá no armário. Ninguém ia dar uma Tupperware. É um pote de sorvete, pega. Já parou para pensar as fofoqueiras? Eu imagino todo mundo no portão assim, olhando para a casa dela. O que ela vai fazer com esse tanto de... O que ela está fazendo? Porque, eu não sei você, mas é falta de educação devolver o pote vazio, né? Então, será que vai vir um bolo, uma canjica, um caldo? O que vai sair dali? E a porta fechada e nada acontece, e a porta fechada e nada acontece, e a porta fechada e nada acontece. Tem hora na nossa vida que parece que a porta está fechada, não é verdade? Sabe um período na nossa vida. Parece que a gente ora e nada acontece, né? A gente jejua e nada acontece, a gente vem para a igreja e nada acontece, a gente olha, a porta está fechada ainda. Mas eu dei tudo e Deus levou lá para dentro daquela sala e não sai nunca mais, o que está acontecendo? Tem coisa na minha e na sua vida, meu irmão, que nós precisamos fazer no secreto, com a porta fechada. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Quando a obra estiver pronta, Ele apresenta, Ele coloca a luz. Deixa Deus fazer. Tem momentos na nossa vida que são períodos de porta fechada. Viver a tua vida, cumprir os teus propósitos, conquistar as tuas coisas. Fecha a porta. Eu gosto muito, e esse texto é muito semelhante com aquele texto lá de Mateus 6,6. Jesus, como nós oramos? Vocês quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. E Ele diz então, você quando orar, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, ore em secreto, porque o Deus que vem em secreto te recompensará. Sabe qual que é o nosso defeito, gente? A gente está vivendo muito no público. A gente posta tudo, a gente publica tudo, a gente mostra tudo. Eu não consigo acreditar em olho gordo, sabia? Não sei se você acredita nisso aí. Para mim, quem acredita em olho gordo também acredita em horóscopo, né? Você compra o diarinho para ler o teu horóscopo do dia. Eu não consigo, não vou mostrar para ninguém, senão vão colocar olho gordo na minha garrafa, eu vou morrer afogado com a água que está aqui dentro. Mas eu acredito que não é tudo que eu preciso mostrar, não é tudo que todo mundo precisa ficar sabendo. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa fechar a porta e fazer de porta fechada, no nosso secreto. A vida que a gente vive hoje, gente, é uma vida muito pública. Todo mundo te vê, todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem você é. Todo mundo vê os seus passos, todo mundo vê os seus caminhos, todo mundo vê por onde você está, com quem você está. Nós estamos vivendo uma vida muito pública e com Deus a vida mais importante que nós precisamos ter é uma vida privada. O Wesley, quando cantou aqui, ministrou sobre a noiva. Quem aqui já casou sabe, uma noiva não se prepara no público, uma noiva vai para o secreto, se maquiar, se adornar, colocar o seu vestido. Quando ela está pronta, ela vem para o público, pronta. Sabe qual que é o grande problema? Eu e você somos noiva de Cristo, nós estamos nos preparando muito no público. A gente espera a semana toda para o culto de domingo, a gente espera a semana toda para um momento de oração com os irmãos, a gente espera a semana toda para que algo aconteça no público, mas e no privado? Como é que a noiva está se preparando? No público, tudo que eu estou falando aqui para você são só informações. No privado você recebe revelação de Deus. O texto que eu estou lendo aqui para você agora, quinta-feira passada, o pastor Jean me chamou para ir pregar no Vale. Quarta-feira foi uma loucura a minha vida. Eu acordei quinta-feira, 6 horas da manhã. Meu Deus, o que eu vou pregar? Eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta, abri a Bíblia e comecei a ler. Passei por esse texto. Deus me revelou alguma coisa. Por quê? Nós precisamos viver uma vida no privado, gente. Até quando nós vamos ficar vivendo de informação em informação? Busque as suas revelações no privado, com a porta fechada, se preparando para um casamento que virá, que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Uma noiva preparada, uma noiva que não vive de informação, uma noiva que vive de revelação. Fecha a tua porta, não deixa ninguém ficar sabendo o que está acontecendo na tua vida. Vive a tua vida, presta contas para Deus, porque Ele é o mais importante, Ele irá fazer. Vive de revelação, gente, vive de revelação.
Esses dias eu conversava com alguns meninos e eu estava falando para eles sobre uma revolta que eu tenho. Que muitos de nós, gente, e eu me incluo nesse grupo, nós somos um oceano. Nós conhecemos tudo, nós sabemos de tudo, mas nós somos um oceaninho raso, não se aprofunda em nada. Tem informação sobre tudo, mas não tem revelação de nada. Busca tudo, conhece de carro, conhece de casa, conhece de mercado imobiliário, conhece de criptomoeda, conhece de construção, conhece disso, conhece daquilo, mas não sabe de nada. Não se aprofunda em nada. Um médico, um clínico geral, ele consegue atender todo mundo. Mas quando você precisa de algo mais específico, você vai aonde? No especialista. Tem muita gente por aí, gente, vivendo como clínico geral. Fala de tudo, mas não conhece de nada. Busque especialistas, pessoas que são especialistas. Jesus é especialista em transformar a nossa vida. Um Jesus que não é de informação, é um Jesus de revelação, que se revela para nós todos os dias. Ele diz: eis que estou à porta e bato, quem abrir, eu entrarei. Tem coisa na nossa vida, gente, que é de portinha fechada que a gente precisa fazer, é de porta fechada que Deus irá se mover. Uma outra coisa que esse texto nos ensina é que Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Essa mulher, ela só conseguiu encher as vasilhas que ela conseguiu pegar. Deus faz para cada um de nós de acordo com a nossa capacidade. Tem vezes que nós estamos carregando um peso, algo pesado demais, que não é compatível com a capacidade que nós podemos carregar. Já parou para pensar que enquanto houvesse vasilhas, o azeite não pararia de correr? Você viu quanto é que está o azeite no mercado, não? Hoje, industrializado, com máquinas. Imagina naquele tempo. Já parou para pensar que ela poderia ser a mulher mais rica da história da face da terra? Porque enquanto houvesse vasilhas, o azeite não pararia de jorrar. Mas Deus deu o que ela precisava. Deus deu segundo a capacidade dela. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente se mata se a gente tem demais. Deixa eu abrir meu coração para você. Nós estamos pastoreando os jovens. Eles são lindos, maravilhosos, são um amor de pessoa. Mas quando vem com aquele papo assim, eu precisava namorar, sabe, cara? Eu precisava de uma namorada, eu precisava de alguém do meu lado, precisava de alguém comigo. Quando a pessoa vem com esse papo, eu penso assim: se esse cara arrumar uma namorada, ele vai se acabar na vida. Mas amém, mano, vamos orar. E aí a gente ora. Aí daqui a pouco o cara chega: pastor, olha aqui, arrumei essa namorada, pastor, ora por nós, essa aqui é a mulher da minha vida, e não sei o quê. Pô, cara, rápido, né? Tá bom, vamos orar. Começou a namorar. Primeiro sábado. Pô, cara, senti tua falta no culto hoje. Pô, cara, a gente saiu pra jantar, um lugar top, cara, pensa num lugar legal. Outro sábado. E aí, cara, senti tua falta no culto, o que aconteceu? Não, cara, hoje a gente foi lá na casa da família dela, né? Ficar um pouquinho com a família, né? Sábado. Não, cara, legal. E aí, cara, hoje não veio de novo, e hoje não veio de novo, e hoje não veio de novo, e hoje não veio de novo. Tem gente assim, não tem? Pastor, eu preciso de um carro. Não aguento mais andar de bicicleta, o vento, o sol, a lua, né? Vamos orar para Deus te dar um carro. Vamos orar, irmão, em nome de Jesus, Senhor, dá um carro para o irmão. O irmão compra um carro. E aí, irmão, vem para o culto hoje? Não, pastor, poxa, tem um carro, né? Dá uma volta com a família, né? Ir com a família na praia, dar um passeio. E aí, irmão, vem no culto hoje? Não, pastor, poxa, fiquei em casa lavando o carro, né? Dando uma encerada no carro. Presente de Deus, né, pastor? Já parou para pensar que as coisas não fazem muito sentido na nossa vida? A bênção nos tira do abençoador. Já parou para pensar que tem coisa na nossa vida que é boa a gente nem ter? Não é verdade? Existe uma frase que eu gosto muito, né? Que Deus não dá asa à cobra. Já parou para pensar? Tem gente que não tem dinheiro. E é bom que a pessoa não tenha dinheiro mesmo. Não é verdade? Já fez uma autoanálise em você? Já parou para pensar que você vive o que você pode viver? Um pouquinho a mais você se acaba, um pouquinho a menos você se joga de um prédio. Então assim, tá legal do jeito que tá. Sabe por quê? Deus sabe a nossa capacidade, gente. Foi Deus que nos criou, foi Deus que nos fez. Ele sabe o peso e a capacidade que nós podemos carregar. É por isso que Ele nos dá conforme nós podemos ter. Talvez você não tenha o carro dos teus sonhos, você não tenha a casa dos teus sonhos, talvez nenhum carro você tenha, talvez nenhuma casa você tenha. Foi Deus que te criou, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe a medida certa, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que cabe para você, Ele sabe como você pode fazer. Deus sabe o que nós podemos ter ou o que nós não podemos ter.
Aquela mulher podia ser a mulher mais rica da história da terra, ela podia ser a mulher mais milionária que já existiu, mas ela só precisava pagar as contas e cuidar dos filhos. Parou para pensar nisso? A gente não precisa de muito para viver não, gente. Só ser feliz, não dever para ninguém, né? Andar de cabeça erguida. A gente não precisa de muito não. Às vezes a gente se mata e se mata, querendo e querendo, buscando e buscando, e perdendo a nossa alma. Essa semana eu conversei com um amigo, o cara trabalha muito, tem muito dinheiro, eu estava conversando com ele estava abrindo o coração para mim, e eu falei para ele, cara, mas até que ponto vale a pena? Até que ponto vale a pena tanto dinheiro se não tem nem tempo para gastar o dinheiro, cara? Dá um pouquinho para mim. E aí ele me olhando assim, ele encheu o olho de lágrimas e ele falou, cara, é verdade. Minha filha está com 4 anos, eu não vi ela nascer, eu estava viajando no dia que ela nasceu. Eu não vi ela engatinhar, eu estava viajando, minha mulher me mandou o vídeo dela engatinhando. Primeiro passinho que ela deu e caiu de bundinha no chão, estava viajando também nesse dia. Quando apontou o primeiro dente, a minha mulher me mandou a foto do dente dela. A história da minha vida até os 4 anos, tudo que eu tenho é fotos. Não lembro da história dela. Eu disse para ele, cara, e aí, vale a pena? Tua filha daqui a pouco está adulta aí, está saindo dirigindo. Você deu tudo para ela, mas não teve presente na vida dela. Sabe, gente, até que ponto vale a pena correr atrás de tanta coisa? Por que você vai levar tanta coisa? É isso que eu fico me perguntando, quando eu vejo essas pessoas assim, sabe? Fico pensando, por que vai levar tudo isso? É legal viver uma vida boa nessa terra, é ótimo, todo mundo gosta de ter um dinheirinho, né? Daqui a pouco quem é que vai passar lá no assadão? Comprar aquele frangão assado, recheado, né? Uma maionese, é top. Mas assim, até que ponto vale a pena ter tanto? Buscar por tanto? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, não se choca com essa frase não, mas cachorro não tem gaveta. É de acordo com a sua capacidade, é de acordo com o que Deus pode te dar, é de acordo com o que você pode fazer. Seja um abençoador, seja uma pessoa próspera, mas prosperidade não é ter tudo, mas é não faltar nada. Jesus nos prometeu o que na oração do Pai Nosso, gente? Senhor, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. A gente quer o pão de amanhã, o pão de depois de amanhã, o pão na semana que vem, o pão no mês que vem, o pão no ano que vem. Se preocupe com agora, se preocupe com hoje. Deus fará hoje. Não estou falando aqui sobre um ativismo, sobre uma miserabilidade, mas é a gente viver segundo a nossa capacidade. Aquela mulher só precisava pagar as contas e cuidar dos filhos. Deus deu, Deus financiou. Deus vai dar, gente, Deus vai financiar. Nós precisamos buscar, nós precisamos fazer, nós precisamos agir, nós precisamos fazer por merecer. Mas assim, Deus faz, Deus trabalha, Deus é socorro, Deus é ajuda, Deus está conosco todos os dias que você precisar. Esse exemplo que eu citei para você, de quando a bênção nos rouba do abençoador, o irmãozinho vinha para a igreja de bicicleta, vinha para a igreja sem namorada, agora está de namorada, está de carro. Sabe por quê? Às vezes a gente chega alto demais com Deus. A gente vai com Deus, a gente caminha com Deus, a gente conquista as coisas com Deus. Quando a gente está bem, quando a gente está estabilizado, a gente diz, Senhor, obrigado, Senhor é top, mas vai lá ajudar o Joãozinho que aqui eu vou. Muitas vezes, gente, nós conquistamos as coisas nessa vida, nós juntamos as coisas nessa vida, nós temos as coisas nessa vida, nós dizemos, Deus, obrigado, mas agora eu não preciso mais. Essa mulher, quando ela estava com as suas vasilhas todas cheias, ela já estava com as suas vasilhas cheias, ela já tinha o dinheiro, aquilo ali já era dinheiro, era só ela vender, era só ela passar para frente. Ela faz algo que nos ensina muito, ela volta no profeta. Sabe por quê? Honra. O profeta disse para ela fazer, ela volta no profeta. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes, Deus fala para a gente fazer, e a gente vai e faz, vai e vive, e não volta nunca mais. Olha só o que o texto diz, 2 Reis 4:7, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. E aqui eu já quero ir para o final com você. Eu quero que você guarde algo no seu coração, meu irmão. O que Deus tem para fazer na nossa vida será abundante. É para você, é para sua família, é para sua casa, é para os seus amigos, é para todo mundo que está à sua volta. Mas existe um processo.
Existe um processo que nós precisamos passar para que Deus possa fazer. Nós servimos a um Deus processual, gente. Deus não te dá nada para você se acabar. Gálatas vai dizer que enquanto o herdeiro ainda é jovem, nada o difere de um escravo, porque ele já é herdeiro, mas ele é jovem demais, mas ele é novo demais. O que Deus tem para fazer na nossa vida será abundante. Siga esses passos desse texto que eu te disse. Siga, depois chega em casa, lê esse texto de novo, relê esse texto. Isso são chaves para nós vivermos uma vida abundante com Deus. Não tendo muito, mas também não faltando nada. Deus provendo exatamente tudo o que nós precisamos. Deus fazendo exatamente tudo o que você precisa. Peça ajuda. Não existe vergonha em pedir ajuda. Aquela mulher precisava de ajuda, precisava de socorro, ela foi até o profeta. Jesus, o nosso maior modelo, ele pediu ajuda. Certa vez ele pega Pedro, Tiago e João e vai até o Getsemane. E ele diz: olha, fiquem aqui, orem comigo, que eu vou ali orar. Então ele vai e ele faz uma oração muito conhecida: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus pediu ajuda, gente. Peça ajuda. Peça ajuda para quem está do teu lado, peça ajuda para Deus, peça ajuda para quem está com você, mas não fique sozinho. Quando você não tiver mais o que fazer, lembre-se de Deus. Na Bíblia tem uma história muito conhecida de alguém que se lembrou de Deus. Certa vez, eles estavam em uma guerra, eles estavam em uma batalha, e veio um gigante, Golias, muito conhecido. E esse gigante então começa a enfrentar o exército de Deus. E os filisteus estão ali diante do exército de Deus, enfrentando eles. Os irmãos de Davi já estavam lá, todo o exército de Israel já estava lá. E aquele gigante vinha e confrontava eles e falava contra eles. E eles: o que nós vamos fazer? Quem que nós vamos mandar para lutar contra esse gigante? E de repente Davi chega, o menor da sua casa, o mais estranho, o mais improvável. E ele chega e diz: quem é esse filisteu incircunciso que está dizendo contra o povo de Deus? E aí Eliabe diz: Davi, cala a boca, Davi, sai daqui, o teu peso é o peso do capacete desse cara, sai daqui, Davi. E Davi fica revoltado. E eu gosto de pessoa que é revoltada, porque os revoltados, sabe aquele cara sanguíneo assim? Eu gosto desse tipo de gente. Se você é assim, continue sendo assim, do lado bom, né, gente? Vai matar os teus gigantes, vai. Sabe por quê? Já parou para perceber que na vida tem coisa que a gente só consegue resolver na força do ódio? Não é verdade? Você tenta, não consegue. Quando você está com raiva, você vai lá e você consegue. Já parou para pensar? Às vezes o que falta um pouco na tua vida é um pouco de revolta. Tem umas coisas que a gente precisa se revoltar. Você já viu uma mãe? Pede uma vez, pede duas, pede três. Quando ela grita, eu já estava indo, cara, eu já estava indo. Porque tem hora que é na força do ódio. E Davi, ele chega assim, sanguinário, para resolver o negócio. Quem é esse filisteu incircunciso que está vindo contra o exército de Deus? Eu imagino, sabe, Davi pequenininho, e um monte de soldado e Golias lá olhando. E aí ele diz assim: eu posso matar esse cara. E aí, então, Saul, ouvindo aquilo, pega Davi, coloca ele dentro da tenda e coloca uma capa em Davi, coloca toda uma proteção em Davi, todo um aparato em Davi, monta todo Davi de soldadinho, né? Exército de Jesus. E aí Davi está ali todo tal, e aí Davi tenta se mexer. Davi se mexe para lá, se mexe para cá. Eu imagino, né, que ele mete aquela para lançar a tiradeira dele. Não tem muito movimento. Aí ele, tira isso aqui, sai, não vou usar isso aqui. Sabe por quê, gente? Tem métodos na nossa vida para nós lutarmos que parece que nos protege, que parece que nos ajuda, mas que a gente fica meio engessado. Tem coisa que não cabe na nossa vida. Tem coisa que não cabe para você lutar as tuas lutas. Tem coisa que não cabe para você lutar as tuas guerras. Sabe por quê? O mundo fica assim, usa isso aqui que você consegue, usa esse método que você consegue, faz assim que você consegue, faz assim que vai dar certo, faz. E o método de Deus, onde é que está? O método de Deus é só uma pedrinha na tua tiradeira, na cabeça. Mas a gente fica, método de fulano, método de ciclano, método de não sei quem, método. A gente está correndo tanto atrás de método e os gigantes já estão por aí tudo matando um monte de gente. E a gente está com algo que não foi feito para nós. Algo que não foi feito para você, algo que é projetado para o outro. Esse é o método do outro, querido. Parabéns pelo seu método, é lindo, vive a tua vida. Mas eu vou aqui com a minha pedrinha, com a minha tiradeira. O teu método, o que Deus te chamou para fazer.
usa o teu método. E aí tem um texto que Davi fala que eu gosto muito. Olha só o que ele diz em 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu, presta atenção, guarda isso. Sabe quando você vê um gigante assim na tua frente? Você grita isso aqui com a maior força que você puder. Você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel é quem você desafiou. Você não desafiou o Pedro, você não desafiou a Maria, você não desafiou o José, você desafiou o Filho de Deus. Agora você vai resolver com meu Pai, agora você vai resolver com Jesus, agora você vai resolver com alguém que vai lutar as minhas lutas e vai vencer, porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Amém? Você pode se colocar de pé aí, se você já é um vencedor,